na parte de quarta-feira, o sumo sacerdote da nova aliança. Assim como na antiga aliança, no santuário terrestre, existia o sacerdócio de Arão, da tribo de Levi, também no santuário celestial. Na nova aliança, existe um sacerdócio, que não é da linhagem de Levi, nem da família de Arão, mas é o sacerdócio do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi escolhido como sacerdote do santuário celestial, da mesma forma como Melquisedeque foi escolhido no tempo de Abraão para ser o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque foi escolhido diretamente por ordem de Deus. Assim também Jesus Cristo foi escolhido para ser sacerdote no santuário celestial por ordem direta de Deus. Melquisedeque não tinha genealogia sacerdotal, Jesus Cristo também não tem genealogia sacerdotal. Melquisedeque, conforme diz aqui em Hebreus capítulo 7, foi um tipo, foi um símbolo de Jesus Cristo, mostrando que Jesus, embora não pudesse ser sacerdote no santuário terrestre, porque não era da tribo de Levi, ele seria sacerdote no santuário celestial por ordem direta de Deus. Queridos, o sumo sacerdote da nova aliança é Jesus Cristo. O santuário terrestre, em que Deus escolheu habitar com o seu povo, estava concentrado nos sacrifícios de animais. No entanto, o serviço não terminava com a morte dessas criaturas. Quando o pecador entrava no pátio e oferecia o sacrifício dos animais, ali era somente o começo. Depois de morto o animal, o sacerdote tinha uma obra a fazer. Ele tomava parte daquele sangue e penetrava no lugar santo para aspergir aquele sangue no altar de incenso. Ele tocava as 4 pontas do altar de incenso no lugar santo e depois queimava o incenso para que esta oração, esta súplica de perdão que foi feita pelo pecador quando sacrificou o animalzinho, esta súplica de perdão estava sendo oferecida diante de Deus através do sacerdote que tocava as 4 pontas do altar e queimava o incenso. E a fumaça aromática daquele incenso subia e passava por cima do véu, penetrava no lugar santíssimo, onde estava o Shekinah, a glória de Deus. Ali estava o sacerdote intercedendo pelo pecador. Queridos, quando o animalzinho morria, não era o fim do ministério, da obra sacerdotal, era somente o começo. Todo esse ritual no santuário terrestre era uma sombra, era um símbolo do que Cristo faria pelo mundo. Portanto, assim como os símbolos não terminavam com a morte do animal, a obra do nosso Senhor Jesus Cristo também não terminou quando ele morreu na cruz. Depois de morto na cruz, ele foi sepultado. Depois ele ressuscitou, ele subiu ao céu. Ele inaugurou o santuário celestial no dia do Pentecostes. 50 dias após a ressurreição de Jesus, cumpriu-se a festa do Pentecostes, que foi a inauguração do santuário celestial, quando Jesus foi entronizado no santuário celestial e recebeu todo o poder. Aquilo que ele disse, todo o poder me é dado no céu e na terra, se cumpriu quando ele foi entronizado no santuário celestial e ele enviou o Espírito Santo. O dia do Pentecostes, ou seja, a festa do Pentecostes, tem 2 funções. Ela mostra a inauguração do santuário celestial e a entronização de Jesus Cristo como nosso sacerdote lá no santuário do céu. Por isso ele enviou o Espírito Santo, que foi derramado em forma de chuva temporã sobre a igreja cristã. Queridos, em Hebreus capítulo 8, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 8 e os versos 1 em diante. Aqui fala sobre o santuário celestial e fala sobre o sacerdote da nova aliança. Hebreus capítulo 8 e o verso 1 até o verso 6. Aqui lemos: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Existe um santuário no céu, existe um sacerdote no céu que está sentado à direita do Pai. Isto está ali no Santíssimo. O trono do Deus Pai está no Santíssimo. É ali que Jesus Cristo está sentado para interceder por você. Aqui diz, ministro, verso 2, ministro do santuário.
e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Queridos, o verdadeiro tabernáculo é o celestial. Acabou o santuário da terra? Sim. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, o véu rasgou de cima embaixo. Não mais sacrifícios. E depois o templo foi destruído no ano 70, não ficou pedra sobre pedra. Deus tirou o foco do santuário da terra e o transferiu para o santuário celestial. Ali é o foco do ministério do nosso Senhor Jesus, o santuário celestial. É ali que Jesus Cristo intercede por você, meu querido irmão. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote, diz Hebreus 8, verso 3, todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse algo para oferecer. Verso 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi-lhe dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele um ministério tanto mais excelente, quanto ele é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Queridos, a morte de Jesus na cruz não foi o fim da sua obra, mas o início do seu ministério. Jesus Cristo primeiro morreu como Cordeiro de Deus. Depois ele foi entronizado no céu como nosso sacerdote. Assim como havia um santuário na terra, um sacerdócio na terra, um ministério terrestre na antiga aliança, também existe um santuário no céu, um sacerdócio no céu, um ministério sacerdotal que é feito através de Jesus Cristo. Entretanto, o que não passava de símbolos, imagens e sombra na antiga aliança, tornou-se agora, na nova aliança, uma realidade. Em vez de um animal, na nova aliança nós temos Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Imaculado. Em vez de sangue de animais, temos o sangue de Jesus Cristo. Em vez de um santuário feito por homens, temos o santuário celestial, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Hebreus capítulo 8 e o verso 2. E em vez de um sacerdote humano, pecador, errante como era Arão, queridos, ali no santuário celestial temos um sacerdote que é Jesus, ministrando em nosso favor. Com tudo isso em mente, pense nas palavras de Paulo, que ele disse, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Hebreus capítulo 2, verso 3. Este é o evangelho da salvação, revelado no santuário. Pense nisto. Jesus viveu sem pecado. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. E agora ele está no céu, ministrando no santuário a seu favor. Tudo isso foi feito para salvar você dos terríveis resultados do pecado. Alegre-se, meu irmão, porque a salvação está à sua disposição. E temos que crer neste sangue